1 Reis, capítulo 20, é um texto longo, então nós vamos ler só até o versículo 12, mas mantenha a sua Bíblia aberta, depois a gente lê os outros versículos. 1 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 12. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo assim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. 1 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 12. Ben-Hadad, rei de Arã, convocou todo o seu exército, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são os meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. O rei de Israel respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei dizer a você que me dê a sua prata e o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país e lhe disse: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres, meus filhos, a minha prata, o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhe des atenção nem concordes com as suas exigências. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: digam-lhe, aquele que veste a armadura não deve se gabar como aquele que a está retirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo nas suas tendas, e ordenou aos seus oficiais: preparem-se para atacar a cidade, e assim eles o fizeram. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra, que seja um tempo, Senhor, de autoridade, de graça, de força, de coragem sobre as nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra venha ao nosso coração segundo o teu querer, Senhor. Que nós possamos ouvir tua voz, sentir o teu Espírito falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já brincou assim com seu filho, de pegá-lo, colocá-lo no cavalinho assim, nas costas assim, e ele guiar você pela orelha. Já brincou assim? Ele fica montado aqui, aí ele puxa a orelha, você vai para o lado de lá, ele puxa a orelha, você vai para o lado de cá, e assim ele vai guiando você. É uma brincadeira sofrida para o pai, mas alegre para o menino que está guiando o pai, né? E outro dia eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes o inimigo não consegue nos possuir, nos tomar, nos invadir, mas ele tenta montar no nosso pescoço e ficar guiando a gente pela orelha, com boatos, com palavras, com sentimentos, girando a gente para o lado que ele acha que deve girar. E a gente, às vezes, com tantas preocupações e ansiedades, não percebe que está vivendo embaixo dessas ansiedades e pressões, esses medos. Às vezes você se sente assim, uma palavra vem e você tenta resolver de um jeito, e quando você vê um problema maior foi causado, aí você tenta fazer de outro jeito, e uma outra situação que você não queria surge na sua vida, e você fala: por que isso surgiu agora, nesse momento? E você fica tentando contornar essas situações, e você não consegue vencer as situações. O texto que eu li é bem interessante, porque
ele é um texto repleto de lição, é um texto difícil de pregar uma mensagem só, porque ele tem tantas. A primeira mensagem que vem no meu coração é que Acabe não era um rei justo, não era um rei que temia o Senhor, que servia ao Senhor, mas mesmo ele não sendo um rei que temia o Senhor, Deus o amou de tal maneira, amou aquele povo, que livrou aquele povo de um castigo, de uma derrota. Mas é interessante que a conversa do rei com Acabe é uma conversa muito próxima disso que eu disse para você, de estar montado no seu pescoço e puxando você para um lado. Porque Acabe tinha um exército gigante, Ben-Hadad tinha um exército gigante, Acabe um exército minúsculo, pouca gente, e o rei manda um recado e fala assim: olha, eu vou invadir aí, vou pegar tudo que você tem, eu quero as tuas esposas, eu quero teus bens, eu quero tudo. E Acabe, com medo, respondeu: tudo bem, é tudo seu, deixa quieto, pode levar. Ele sabia que na cabeça dele não tinha força para enfrentar um rei daquele porte. No entanto, mesmo ele cedendo, mesmo ele abrindo assim as portas, assim, pode levar, e não tendo coragem de enfrentar a batalha, uma nova situação surgiu, onde Ben-Hadad disse: bom, eu quero mais, eu não quero só isso, agora eu quero entrar no palácio aí, quero ver o que você tem, quero ir na casa dos seus nobres, e o que tiver eu vou levar embora. E os nobres falaram: agora não dá, a gente está demais, ele já puxou a orelha muito para um lado, agora está puxando para o outro, e a gente não vai aguentar isso. Então a Bíblia diz que Acabe mandou um recado para Ben-Hadad e disse assim: olha, essa não dá para cumprir, até aqui a gente tentou evitar a briga. Aliás, você já tentou evitar a briga com alguém e já tentou fazer o máximo que você podia, e mesmo assim a pessoa criou todas as confusões, e você cedeu, e não adiantou nada ceder? Alguém já viveu isso na sua vida? Aí você se sente ainda pior ainda, porque você fala: meu Deus, eu não queria confusão, eu não queria problema, e você cede, e a pessoa nunca está satisfeita, ela sempre tem uma exigência a mais, ela sempre quer uma coisa a mais. No entanto, nesse momento, Acabe não tinha que fazer, ele teve que dizer: bom, basta, não dá mais para cumprir isso, vai ter que acontecer o que tiver que acontecer. Um profeta do Senhor chega e diz: olha, fique tranquilo, Deus vai entrar com providências. E Deus traz uma palavra profética para eles assim: essa vitória o Senhor vai te entregar. Era uma vitória impossível. Você pode imaginar um exército gigante de Ben-Hadad contra 7.200 homens de Acabe. Só 7.200 homens. Dos jovens, o profeta Acabe pergunta: mas como é que vai acontecer isso? Como é que a gente vai ganhar essa batalha? Ele diz: olha, manda os príncipes na frente, os 7.000 príncipes aí da cidade, manda esse povo na frente guerrear. E eles saem para a guerra, e Ben-Hadad está embriagado, o seu exército estava totalmente embriagado, e o povo entra e eles apanham feio, e o povo de Israel ganha a batalha, e Ben-Hadad tem que sair correndo, tem que fugir, não tem jeito, perdeu. Mas aí algumas pessoas lá do lado do inimigo, do lado de Ben-Hadad, dizem assim: sabe por que você perdeu? Eu sei por que você perdeu. Porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, e a gente guerreou nos montes. Mas se a gente chamar eles para briga no vale eles perdem. O Deus deles não é do vale, o Deus deles é só do monte. E eles se armam, mas Deus já tinha dito a Acabe para se preparar, e eles se armam para brigar contra Acabe de novo, agora no vale. E Deus, na sua majestosa graça e poder, derrota de novo o inimigo. Mas a história não termina aqui. Eu preciso contar toda a história para você, porque eu quero tirar algumas lições dessa história. E uma das coisas que vai acontecer é que Ben-Hadad fica desnorteado, ele perde de novo, e agora ele reconhece que Deus não é Deus apenas do monte, ele é Deus também dos vales. Ele está lá no meio da batalha com o povo de Israel, e ele não consegue mais ter força, e alguns dos seus conselheiros dizem assim: olha, o rei de Israel, ele tem fama de ser bonzinho, ele tem fama de ser misericordioso, ele perdoa os inimigos, vamos lá, vamos falar com ele que a gente se arrependeu. E ele chega para Acabe e fala, os seus conselheiros, os conselheiros de Ben-Hadad, fala assim: olha,
A gente errou, não devia ter arrumado confusão com você e tal, e a gente quer paz agora. E é interessante que acabe que não, embora Deus tenha falado com ele, embora o Senhor tenha dado a vitória, embora o Senhor tenha guiado ele nessa peleja, ele não busca o Senhor. E ele diz para os conselheiros de Ben-Hadad: traga o meu irmão, traga meu amigo de volta, venha, traga ele. Esse homem que tinha perseguido, que tinha matado, que tinha tentado destruir Israel, que ia acabar com todo o povo de Samaria, ele traz de volta. O profeta volta e diz assim: o que você fez? O que você fez? Deus te deu uma vitória e você trouxe o inimigo para dentro da tua vida de novo. E aí o profeta dá uma palavra dura, uma palavra assim que a gente nem gosta de ouvir. Ele fala: a tua vida pela vida dele, o teu povo pelo povo dele. Forte, né? É uma história interessante que eu quero tirar algumas lições práticas sobre a vitória na nossa vida. Quero aprender com essa história algumas coisas que a gente precisa vencer para ter realmente paz e manter algumas coisas que Deus quer trazer na nossa vida. E a primeira delas é que a gente tem que entender que tem hora que não dá para negociar, meu irmão. A gente fica negociando muito tempo com o inimigo, não negocie com o inimigo. Quem recebe essa palavra na sua vida? Tem coisas, eu muitas vezes, eu vou abrir meu coração para você. Eu já me senti triste, magoado, de tentar evitar confusão até o último limite. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a pessoa achar que a gente é o problema, a gente ainda é passado como problema. É verdade o que eu estou dizendo? Então a pessoa quer sentar no teu lugar, você cede o lugar. A pessoa quer tomar na tua caneca, você dá a caneca. A pessoa quer que você fique do lado de fora, você fica do lado de fora. Você faz tudo para não ter confusão. Mas a Bíblia está dizendo para nós que não se negocia com o inimigo. O inimigo não vai colocar um peso no seu pescoço e vai ficar puxando a sua orelha para o lado, para a direita ou para a esquerda, porque há uma autoridade de Deus na sua vida e você tem uma promessa do Senhor na sua vida, meu irmão. Você precisa entender que isso não tem a ver com o seu gênio, não tem a ver com que você é uma pessoa difícil, não tem a ver porque ninguém gosta. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor Klaus, isso acontece porque ninguém te aguenta. Não tem nada a ver. Você precisa se posicionar. Pare de negociar os teus valores, as tuas bênçãos, o chamado de Deus, a unção que Deus colocou na tua vida. Não permita que outras pessoas deem direção a você, mas permita que Deus te dê direção, meu irmão. Você não quer confusão, amém. Você não quer entrar em batalhas que você não deveria entrar, glória a Deus por isso. Você é sábio para saber que nem todas as batalhas são suas batalhas. Você já amadureceu, você não sai por aí brigando com qualquer coisa, mas você precisa se posicionar naquilo que Deus está falando com você. Você tem cedido demais aquilo que Deus não tem mandado você ceder. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você começa a abrir portas que não deveria abrir, deixar espaços que Deus deu a você. Eu estou lembrando de tantas fases da minha vida que eu fiz isso errado, tantas fases. Me lembro no começo do ministério da nossa igreja, tínhamos um culto aqui de quinta-feira, bem no começo do ministério, um culto muito profético, cheio de unção, e Deus fazendo muitos milagres. E um rapaz chegou para mim, era novo também, né? Dá um desconto, pastor Klaus, né? Tinha 24, 25 anos, eu não queria confusão, eu já tinha fama de briguento na rua, não queria ser conhecido como pastor briguento. E um rapaz falou assim: deixa que eu toco esse culto aí, entendeu? E eu disse: não, mas é que, não, você não precisa fazer isso não. Um mês depois não tinha mais ninguém no culto. Quanta bobagem eu já fiz na minha vida, gente. Você já fez uma dessa também? De abrir espaço que Deus mandou você fazer e entregar autoridade para o outro que Deus está te dando. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus colocou na tua vida.
Aí você fala: pastor, mas se eu não gostar, o que eu vou fazer? Querido, entenda que ceder, às vezes tem pessoas que a gente tem relacionamentos, infelizmente é assim, você faz uma coisa e não está bom, e você está sempre devendo para essas pessoas. Você faz mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e elas estão sempre dizendo que você não fez o bastante. Isso não é porque você tem problema, isso não é porque você não sabe fazer, é porque as pessoas se acostumaram a fazer isso com os outros. O orgulho de Ben-Hadad disse a Acabe: eu quero teus tesouros e a tua esposa e tudo que você tem aí. E Acabe falou: tá bom. Aí ele falou: então agora eu quero tudo que os outros têm também. Percebe? Não tem limite, não tem limite. A palavra de Deus para mim vem nessa ordem. Nós precisamos nos posicionar e confiar na palavra de Deus para a nossa vida. Você precisa se posicionar. Às vezes você faz e não adianta fazer mais, e você se sente culpado, mas Deus falou no meu coração, eu quero ministrar isso para você. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Acredita que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus sabe, querido, aquilo que você pode e deve fazer. O que você precisa fazer se você quer receber a vitória? Você precisa ter sabedoria para parar de ceder coisas que Deus mandou você avançar, de abrir espaço para gente que não vai mudar, mesmo que você faça tudo o que Ele quiser. De manhã eu preguei sobre isso, é uma outra mensagem, se você quiser ouvir, está lá no YouTube. Eu falei sobre a dificuldade da gente querer agradar a todo mundo, querer que todo mundo nos reconheça, e às vezes a gente perde o nosso destino com isso. Deus está falando no meu coração aqui: se posiciona. Tem gente que vai embora, tem gente que não vai gostar das bênçãos que Deus tem para a sua vida, tem gente que não vai concordar com o teu crescimento, tem gente que não vai gostar com a unção nova que Deus está derramando sobre você, tem gente que não vai entender as bênçãos que chegaram, tem gente que não vai entender os vícios que você abandonou, tem gente que não vai entender a nova fase que você entrou de prosperidade. Tudo bem, não negocie, não deixe o inimigo subir no seu cangote aqui, ficar puxando a tua orelha para a direita e para a esquerda e dizendo que você tem medo, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não consegue passar por essas fases, porque Deus está no controle da tua vida. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui. Eu acho que eu comecei muito forte, e eu percebi que vocês ficaram assustados, porque geralmente eu venho mais calmo, né? Eu percebi que eu já joguei luz nas trevas mesmo, assim, de cara. É verdade ou não é, meu irmão? Quantas vezes a gente na igreja faz, a pessoa reclama, e você fica fazendo e não resolve nada. Me lembro uma vez, um culto do fogo aqui, o Espírito Santo derramou nesse lugar, tremendo. Acabou o culto, o irmão estava parado ali, ele vem aqui às vezes, mas não é mais aqui, mas ele vem aqui, deve estar aí. Opa, te amo. Ele parou ali e falou assim para mim: agora vai ser assim, é? Vai ter esse barulho aí todo culto? Eu tomei um susto, não tinha entendido nada. Eu falei para ele assim: eu não estou entendendo, vai ser assim como? Não, esse negócio aí, todo mundo falando, dando glória a Deus, vai ser assim, é? Aí eu fiquei olhando, falei: vai. Vai ser do jeito que Deus quiser que seja. E se Ele quiser derramar poder nesse lugar, Ele vai derramar. E se você crê, dá glória a Deus, exalta ao Senhor. E se tem um povo cheio da presença do Espírito Santo, dá glória a Deus aí. Aleluia. Agora eu quero tirar 4 lições rápidas aqui sobre o que você precisa fazer para você manter a sua vitória com sabedoria. A primeira coisa aqui, que é muito claro no texto, está no versículo 23 a 25. Enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: os deuses deles são deuses da montanha, e por isso que eles foram fortes demais para nós. Se porém os combatemos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deveis tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deveis organizar um exército como os que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro de guerra, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que serão mais fortes do que eles.
Ben-Hadad concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na verdade, recuperou todo o exército dele, mas o que me chamou a atenção é que na cabeça de certas pessoas, Deus está limitado no território. Deus abençoa aqui, Deus não abençoa ali, Deus está fazendo aqui. E aí, o contexto aqui é muito claro para nós. Deus do montes é o Deus da bênção, é o Deus que quando você está no topo, quando você está subindo, quando você está fazendo as coisas boas. E é muito fácil você acreditar em Deus quando você está nos montes. Não é? Você está lá vivendo vitória, vivendo bênção. E você fala, Deus é comigo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Olha aqui, eu venci essa batalha nos montes. Ou seja, eu tinha recursos, tinha condição de fazer. Mas é difícil você entender que Deus também é Deus dos vales. E eu não sei o vale que você está hoje, mas o Deus que te abençoa nos montes é o mesmo Deus que te abençoa nos vales. E às vezes a nossa fé é muito forte no monte, quando a gente tem recursos, quando tem um restinho de poupança para tirar o dinheiro. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Quando você sabe a saída, quando você já tem uma visão de escape, você já fez uma rota de fuga, você já sabe como é que você vai sair do problema, você fala, Deus está comigo, aleluia. Mas é muito difícil você dizer Deus está comigo quando você não tem rota de fuga, quando você se vê cercado por todos os lados, quando você não enxerga a saída. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, não é o Deus que está com você só na bênção, mas é o Deus também que está com você nas provas. Ele não deixa você, Ele continua sendo Deus. Fez sentido o que eu disse aqui? Então, às vezes você está passando por um momento de dificuldade e você começa a ver aquela guerra vindo sobre sua vida, e se você quiser manter a vitória, você precisa entender que o Deus que te abençoou quando você teve prosperidade, quando você tinha as contas todas pagas, quando você não tinha problema nenhum, é o mesmo Deus que hoje vai suprir as suas necessidades quando você não tiver nada. Ele não deixou você. Ele é o Deus da vitória, mas Ele também é o Deus da batalha, que quando você precisa guerrear, Ele é o Deus que te fortalece para a batalha, meu irmão. A nossa fé, às vezes, ela desiste no vale. No vale a gente começa a dizer, será que Deus está comigo? No vale a gente começa a pensar, será que Deus vai operar na minha vida? Eu não sei aqui, quantos estão no vale aqui? Levante a mão, quero ver você. Pode levantar a mão. Deus está aí. E Ele não tem território, meu irmão. Ele te abençoa em cima da montanha. Quando você tem todo o recurso, Ele te abençoa também na planície, no meio das suas batalhas. Ponha na sua cabeça que o Deus que te sustentou ontem é o Deus que está te sustentando hoje. Ele vai continuar sustentando. Talvez a estratégia tenha mudado, talvez o recurso tenha mudado, talvez a forma que Ele vai usar mudou, talvez o jeito que vai chegar na tua vida não é o mesmo, mas Ele continua sendo Deus. É Deus. Se não fosse assim, eu não aguentava. Eu vou explicar para você. Eu me lembro quando a gente passou momentos de dificuldades nessa igreja. E as pessoas diziam assim, onde está Deus? Onde está Deus? Deus estava aqui. Os milagres estavam acontecendo, os recursos estavam chegando das maneiras diferentes do que a gente esperava, mas Deus era o nosso Deus. Todos nós temos um momento da nossa vida que a gente passa por vale. Já passei por alguns da minha vida, você já passou? Momentos onde você angustia o teu coração. Você diz, por que isso está acontecendo? Já passei por momentos assim. Já passei por momentos também de montes. Coisas mais fáceis acontecendo. A resposta está vindo. E nessa hora é gostoso, porque as pessoas veem você no monte, entende? Na vitória, e falam, uau, que fase, hein? Elas falam assim, né? Que fase. Por favor, hein? Passa um pouquinho para mim. Já ouviram eles falando assim? Quem já ouviu isso aqui? Todo mundo, né? Mas quando a gente está no vale, a pessoa fala, precisa ver. Tem algum esqueleto no armário. Não é? Mas hoje eu vim dizer para você que o Deus que estava com você em cima dos montes é o Deus que está com você nas noites escuras, nas dificuldades. Ele diz da sua palavra, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei.
assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha que palavra poderosa. Agora, a gente que quiser manter a vitória, se a gente quiser, a gente precisa entender isso. A gente precisa guardar o nosso coração, entender que as coisas acabam ficando às vezes difíceis, mas Deus continua operando. E aí é interessante que o inimigo tenta puxar a nossa orelha. Eu vou manter a minha ilustração. Eu percebi que vocês não gostaram, mas eu vou manter. Ele fica puxando a nossa orelha, dizendo assim: tá vendo? Agora você está no vale. No vale Deus não vai fazer nada. E Deus manda dizer para você que Ele continua sendo Deus na sua vida. A segunda lição que eu tenho no texto é o versículo 15. Ele diz assim: Acabe convocou os auxiliares dos líderes das províncias, que eram 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Acabe recebe uma palavra profética. E mediante a palavra profética, embora ele não seja um rei, isso é uma outra lição que podia ser tirada do texto, um rei digno. Eu não gosto muito de Acabe. Todas as vezes que eu preguei, Acabe não é o meu personagem. Aliás, é o meu personagem que eu menos gosto da Bíblia, né? Acabe era casado com Jezabel, gente, deu para entender, né? Acabe é terrível, né? Mas uma coisa interessante é que a vitória de Acabe não veio pela força. A vitória de Acabe não veio pela obediência. Na verdade, ela veio porque ele se sujeitou à palavra de Deus. Se você for entender, Acabe, ele não simplesmente ouviu aquilo e recebeu aquilo, porque ele não estava entendendo nada. A gente vai entender no final que ele não entendeu nada. O que a gente percebe é que ele se sujeitou à palavra. Deus mandou ele ir, ele foi. E aqui está uma palavra para nós. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica olhando a quantidade, a força. De manhã eu falei muito sobre isso. O poder que você tem, a condição, a tua conta, a sua capacidade. E Deus está falando: só obedece o que eu estou falando para você. Para de perguntar como Deus vai fazer. E faz o que Deus está mandando você fazer. A gente quer saber como. Como? Como? Como 7.200 pode ganhar de um exército poderoso? Faz o que eu estou mandando, diz o Senhor. Hoje eu quero desafiar você a assumir um compromisso de obediência a Deus. Quantos aqui tem uma palavra de Deus na sua vida? Se você tem, levante sua mão e diga assim: eu vou obedecer. Quantos aqui sabem que Deus está falando algo especial para você? Levante sua mão e diga aí: eu vou ser fiel. Eu vou me submeter. Tua vida vai mudar se você obedecer. A vitória vai vir se você obedecer. E às vezes a gente fica procurando mais uma confirmação, mais uma palavra, mais uma resposta. E Deus está falando: você não precisa de muitos, você precisa acreditar no que eu estou dizendo para você. Você precisa entender que eu vou fazer. A tua vitória não vem por número, a tua vitória não vem por aparência, a tua vitória vem pela obediência do que eu quero fazer na sua vida. Se você obedecer, então eu vou responder, eu vou agir. Não se aprende a obedecer, querido, sem você dar um passo na direção daquilo que realmente Deus está falando no seu coração. Não adianta você dizer para mim que você sabe obedecer, mas se você não se sustenta no meio das provações. Deus está falando comigo aqui: obedece. Todo mundo tem medo. Sim? Quando Deus manda fazer alguma coisa, todo mundo tem medo, não tem? Ou só eu tenho medo? Todo mundo fica pensando: meu Deus, e se isso não der certo? Você já fez isso alguma vez na sua vida? E se eu fracassar? E Deus está dizendo para você: você precisa aprender a me obedecer naquilo que você acha que é impossível. Eu sou o Deus do impossível. Naquilo que você acha que não é capaz, eu sou o Deus que capacito. Naquilo que você acha que não tem solução, sou eu, Deus, que trago a solução. Você precisa de obediência. A qualidade que Deus está dizendo para nós aqui é que a verdadeira grandeza que a gente precisa exibir é fidelidade na obediência.
e não nas coisas que a gente pode fazer. Acho incrível que esse homem, não tendo comunhão com Deus, ouviu a palavra profética e obedeceu. Deus está dando uma palavra profética para você hoje. Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus tem uma palavra nova de renovo para você. Deus está levantando algo nesses dias na sua vida. Ele está dizendo que eu tenho pensamento a vosso respeito e vou fazer sobre você muito mais do que você possa pedir ou pensar. Ele está dizendo nesse tempo: tenha paz, eu estou enviando você e eu vou derramar meu poder sobre sua vida. Ele disse para nós também que aqueles que são servos do Senhor, se obedecem, são cheios de coragem para fazer o que Deus está mandando fazer. E Ele disse para nós hoje de manhã que você pode ter pouca força, mas não depende da sua força, depende do que Deus está fazendo na sua vida. É Ele quem vai fazer. E agora à noite eu venho dizer para você: você está debaixo de uma palavra profética, então caminhe nessa palavra profética. Tome posse do que Deus está falando para você. Quantos aqui tem uma palavra profética aqui na sua vida, irmão? Algo que Deus falou no seu coração. Talvez você olhe para isso e você não se sinta capaz. Talvez você não se sinta forte o suficiente. Talvez você não saiba como Deus vai fazer. Mas a palavra de Deus para mim nessa noite é muito simples. Ele está dizendo: faça o que eu estou mandando você fazer. E se você fizer, os recursos vão chegar, as conexões vão vir, as pessoas vão vir. Não faça por orgulho, não faça porque você quer que os outros vejam que você pode fazer, mas faça porque eu estou mandando você fazer. Uma das grandes lutas que eu tenho comigo é isso: é não fazer nada que eu acho que eu vou fazer porque quero que alguém veja. Eu quero que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E às vezes a gente vai enfrentar batalhas em desvantagem, mas mesmo em batalhas em desvantagem, ouça a voz profética. Você já caminhou numa voz profética aqui? O que é caminhar numa voz profética? É quando Deus coloca no seu coração algo, sabe? Joga a rede de novo, e Pedro fala: segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. É quando Deus fala no seu coração: desce do barco, e você desce do barco e Deus faz você caminhar pelas águas. Quem aqui já caminhou numa voz profética aí e Deus fez um milagre sobrenatural? Quem nunca caminhou numa voz profética? Eu quero liberar uma palavra na sua vida. Hoje você vai caminhar numa voz profética na sua vida. Deus vai falar para você: faça isso, e você não vai entender como vai acontecer. E você vai no caminho. E no caminho Deus vai colocando as conexões. E no caminho Deus vai fazendo os milagres. E no caminho Deus vai fazendo. Eu me lembro que nós estávamos na televisão, fazendo aquele programas de televisão. E eu estava no congresso. E no congresso Deus falou para mim: saia do programa de televisão. Eu vi nitidamente Deus falando comigo. E eu liguei, o congresso não era no Brasil, eu liguei para São Paulo e falei assim: escute, eu vou sair do programa de televisão. E o bispo da televisão falou assim: espera você voltar, a gente conversa, fica uns meses de graça. E eu disse: Deus mandou eu sair. Ele falou: mas eu não entendi por quê, eu estou te dando os meses de graça. Ele mandou eu sair. Ele falou: tá bom, se Deus mandou, está mandado. Quando nós chegamos aqui, esse prédio tinha desalugado. Entendeu? E se nós estivéssemos pagando o programa de televisão, não teria como pagar o aluguel desse prédio. Aqueles 2 meses que nós ficamos em negociação, foi o pequeno caixa que Deus fez para a gente poder mudar para cá, porque estávamos debaixo de uma palavra profética. Eu não sei o tamanho da tua batalha, eu não sei o buraco que você entrou, eu não sei o quanto você já cavou dentro desse buraco, mas uma coisa eu sei, eu estou dizendo para você que Deus tem uma palavra para você, meu irmão, e se você seguir essa palavra, querido, algo novo vai acontecer. Deus vai tirar você desse buraco, mas você precisa seguir a voz que Deus tem colocado no seu coração. Você já negociou tempo demais, você já cedeu tempo demais, você já abriu espaço tempo demais para aquilo que não precisava abrir, e Deus está falando comigo e com você: pare de olhar o seu tamanho, pare de olhar a sua força e olhe a minha palavra.
Eu quero saber se está fazendo sentido para alguém o que eu estou pregando aqui. Porque eu sei que nós somos assim. Porque eu não sei você, mas eu sou assim. Eu vou ficar olhando as contas e Deus fala: põe o pé na água. Eu vou fazer o milagre. Nós somos assim. E Deus está falando: eu tenho te dado. Quantos querem viver algo novo ainda até o final do ano? Eu creio que até o final do ano Deus vai fazer coisas novas. Nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses para Deus fazer algo novo na sua vida. Você crê que Ele pode fazer? Quer viver? Pare de deixar o inimigo te puxar com medo. Pare de ele falar coisas no seu ouvido que não podem acontecer, que você não é capaz. E comece a viver aquilo que Deus está falando para você. Se você tem uma palavra de Deus, você vai caminhar nessa palavra agora. Mas pastor, você não sabe o buraco que eu estou. Eu também não sei, mas Deus vai fazer. Porque eu sigo aquilo que Deus está falando. Se Deus está falando, eu vou fazer. Deus está falando, eu vou fazer. E às vezes é interessante, Deus fala coisas conosco há 5, 7, 10 anos atrás. E hoje Ele vai lembrar você de algumas coisas que Ele falou há 10 anos atrás. Achei incrível isso. Há uns 7 anos atrás, eu tinha ido nesse sítio. E eu estava lá, convidado pela família para conhecer o sítio. E eu olhei para a Lu e falei assim: Deus falou que vai dar esse negócio para nós. Falei para ninguém, só falei para a Lu. 7 anos depois, eu recebo uma ligação. Falei: vocês não querem comprar esse negócio? Deus não esquece as coisas. Agora a gente vai ter que pagar, eu não sei como, mas não vou pagar. Um problema de cada vez. Mas a gente tem que caminhar debaixo da palavra profética. Eu vou continuar, mas antes eu sinto no meu coração de fazer uma pausa aqui espiritual. Quantos têm uma palavra profética na sua vida? Quantos se sentem travados nessa palavra agora? Se você se sente travado nessa palavra, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. A gente vai continuar a pregação. Mas você entende o que eu quero fazer agora? Chega, irmão. Chega de concessões. Chega de atrasos. Chega de medo. Chega de caminhar pela sua intelectualidade, seus raciocínios. Você entende o que eu estou pregando? Chega, olha quanta gente de pé. Levanta a tua mão comigo agora e a gente vai fazer uma guerra aqui. Deus tem algo para fazer aqui hoje. Ele é o Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. Ele opera na nossa vida no meio dos campos de batalha. Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Senhor, tira o medo do nosso coração. Tira a ansiedade do nosso coração. Levanta a tua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou debaixo da tua palavra e eu quero seguir a voz do teu Espírito dentro de mim. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou indo para essa batalha, em nome de Jesus. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, eu vou terminar. Agora, tem uma lição aqui que eu ia tirar da minha mensagem, mas eu resolvi não tirar, que é o versículo 31 a 34, que me incomoda bastante. Os seus oficiais disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos vestir com panos de saco e cordas no pescoço e sair ao encontro do rei de Israel. Eles fizeram todo um cenário, colocaram roupas de saco, de humilhação, corda no pescoço e foram até o rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Vestiram-se com panos de saco na cintura e com cordas ao redor do pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Ben-Hadad, o teu servo, diz. Agora ele é servo. Percebe? Ele humilhou, ele ofendeu, agora ele é servo. Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu. Olha a frase do rei: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Você entendeu o que o rei disse aqui? O homem que queria matar todos eles e pegar, agora é irmão dele. Os homens interpretaram isso com bom sinal e de imediato aceitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, Ben-Hadad, o teu irmão, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei.
Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tudo poderá estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Percebe? O Ben-Hadad, como a gente fala, começou a usar da ganância de Acabe, dizer: olha, você vai ter um mercado em Samaria, em Damasco, eu vou devolver as terras do seu pai, mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe deixou ir. Eu quero tirar uma lição daqui: não traga de volta para a sua vida o que Deus já te livrou. Simples assim. Pronto. Falei. Não traga de volta para a sua vida o que Deus já te livrou. Como eu vejo gente que foi pisada, humilhada, envergonhada, mas ainda quer ser validada por gente que feriu. Deus tirou, glória a Deus. Agora você levanta a tua cabeça e celebra a tua vitória, porque se você trouxer de volta o que Deus tirou da sua vida, a tua vitória não vai ser completa. Para a tua vitória ser completa, você não pode trazer de volta o que Deus tirou da tua vida. Quero saber se eu estou pregando para alguém aqui agora. Quem está entendendo? Deus te tirou de lá, te trouxe para cá, celebra aqui, esquece que tem lá. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu estou bravo. Eu estou bravo com você. Porque Deus te livra do negócio e você traz ele de volta. Misericórdia. Oh meu Deus, às vezes Deus... a gente que é pastor já viu tanta coisa. Deus liberta você daquele abusivo, opressor, e você vai lá. Não, está bonzinho agora. Pronto, falei. Aleluia. Não traga de volta aquilo que Deus tirou da tua vida, meu irmão. Celebra a tua vitória completa. Deus tem algo novo para fazer. Deus tem uma vitória completa para você. Deus tem algo poderoso para fazer nesse tempo, meu irmão. Você fica trazendo as tranqueiras que Deus já te levou. Deixa as tranqueiras embora, porque o que Deus tem para você é renovo, é bênção, é poder de Deus, é graça de Deus, é bênção de Deus. Eu estou tomando cuidado. Quando eu pauso assim, é porque eu já pensei 500 frases que eu falei, não vou falar essa. Tem uma pregação que eu fiz há muitos anos atrás, que a Lupe sempre fala para mim, né? A Lupe sempre me lembra. Foi uma pregação, 2002, 2004, muito antiga. Eu vou pregar um dia de novo essa mensagem, que é assim: lembre-se de não se esquecer o que os amonitas fizeram contra você, quando você estava passando pelo deserto. Está na Bíblia. Lembre-se de não se esquecer. E essa é uma questão, é uma pregação maravilhosa, porque dá um sermão maravilhoso, porque lembre-se de não se esquecer, é redundante. Lembre de não esquecer. Porque esquecer é para esquecer, lembrar é para lembrar. O que a Bíblia está dizendo é que tem coisa na sua vida que você tem que se lembrar que não pode esquecer. Libera perdão, dá graça, manda embora, dá beijinho, abençoa. Termina como você quiser esse meu braço aqui, ó. Mas lembre-se, não esquecer. Porque tem coisa que você está trazendo para a sua vida que Deus já te libertou. E aí, querido, o texto vai dizer... O texto é duro demais. Eu não queria nem falar essa frase, mas o texto diz: tua vida pela dele, teu povo pelo dele. Entendeu o que a Bíblia está dizendo? Preciso mais fundo nisso? Entendeu o que ele está dizendo? Você está perdendo o teu destino pelo destino dele. Deus está falando comigo e com você, meu irmão. Ele tem uma vitória completa para a tua vida. Pare de abrir concessões. Se posicione naquilo que Deus tem falado. Siga embaixo de uma palavra profética e não de uma palavra de medo.
Entenda que Deus pode usar o pouco para fazer o muito na tua vida, porque Deus não é Deus de território, Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vales. Ele nos abençoa quando estamos no alto e como estamos passando pela batalha. Mas lembre-se de não se esquecer, de não trazer de volta para a tua vida aquilo que Deus já levou, para que a tua vitória seja completa. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Chega de deixar a gente dominar o destino que Deus deu a você. Tem coisas que Deus está mandando você fazer. Faça, obedeça, seja fiel no pouco, onde você está. Muda a tua vida, se comprometa com as coisas de Deus, seja fiel com o Senhor. Pare de querer ser amigo de pessoas que não se importam com você e seja mais amigo de Deus. Eu vou repetir. Pare de ser amigo com gente que não se importa com você e você fazer tudo para agradá-los e seja mais amigo de Deus. Entende? Tem gente que não gosta do que Deus está fazendo na sua vida. Tudo bem. Você não pode fazê-los gostar do que Deus está fazendo na sua vida. Mas não pare do que Deus quer fazer na sua vida, porque eles não gostam do que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem mais para você. Tem uma unção nova sobre você. Tem uma autoridade. Você é crente, irmão. Pronto, falei. Você é cristão. Eu usei essa palavra crente para você entender. Você é de Deus. E as pessoas não vão entender isso. Tudo bem, levanta a tua cabeça. Falei, eu não vou negociar com o inimigo. Eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Como eu preguei de manhã, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Deus. Você é crente. Tem uma coisa que me irrita muito. Falei ontem com o pastor. É a gente ficar falando coisas básicas para crente. E eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Ninguém precisa falar para você que certas companhias você não precisa andar. Nem eu preciso falar, porque você tem um Espírito Santo que te fala para não andar. Ninguém precisa falar para você que certas palavras não devem sair da sua boca, porque o Espírito Santo já fala isso para você. Você é crente, você é de Deus, você tem o sangue de Jesus, você tem um novo nome, você tem uma nova autoridade. Viva com isso. O inimigo vai tentar puxar a tua orelha para um lado e dizer que você não vai vencer. Vai tentar puxar a tua orelha para o lado e vai dizer que você vai ficar sozinho. Não escute o que ele está dizendo para você. Não é ele quem guia. Quando ele não consegue te dominar, não consegue te controlar, ele tenta te amedrontar. Mas Deus está mandando eu dizer isso para você. Confia na minha palavra. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você. Faca no dente. Foi essa a mensagem. Tema de hoje: faca no dente. Fita na testa. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. Uma das coisas que eu aprendi é que o inimigo gosta de nos deixar encolhido. Faz sentido? Ele vai falando coisas para nós, para a gente ficar encolhido. Agora recebe um novo fôlego na sua vida. Abre os seus braços assim, estica teu peito assim. Dá um glória a Deus aí. Fala, não preciso ficar encolhido. A minha vida está nas mãos de Deus. É Ele quem faz as promessas se cumprir. Respira esse novo fôlego na sua vida agora. Respira essa unção de Deus na sua vida. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, a gente não é... tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer diferente, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Levanta a sua mão e fala assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a não trazer de volta para a minha vida aquilo que o Senhor já levou embora. Os maus hábitos, os vícios, os amigos que não prestam, os negócios que não vêm de Ti. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para a minha vida.
Dá um brado aqui, dá um glória a Deus. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.